Jeová Rafá. Daqui a pouco o Will vai colocar ali na tela. Ok? Eu vou estar agora orando, você também ore por mim, porque eu também preciso. Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo por essa oportunidade. Eu peço, Pai, que eu seja a boca de Deus nesta manhã. Que o Espírito Santo de Deus venha me usar nesta manhã. Que possamos ser abençoados nesse segundo dia da campanha. Pela palavra, o Senhor cura. Então, Pai, em nome de Jesus, eu já te agradeço e peço, usa-me nesta manhã em nome de Jesus. Amém? O texto bíblico é Êxodo, capítulo 15, a partir do verso 22, tá? Eu vou estar lendo aqui no meu celular, para mim não ficar dando a costa para você. Mas você pode ler aí na sua Bíblia, no seu celular, ou acompanhar pelo telão, tá? Que é ótima a letra desse telão aí. Vamos lá. Êxodo, capítulo 15, verso 22. Bem, aqui. Ok. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto, sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão por que o lugar chama-se Mara. E o povo começou a clamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara o Senhor lhe deu leis e ordenanças, e os colocou à prova, dizendo-lhes, verso 26, se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Amém? A cura divina, amados, é uma promessa feita pelo Senhor Deus desde os dias de Israel no deserto. Tá? Como você viu aqui, o povo tinha saído do Egito, enfrentaram aquela situação do Mar Vermelho. Deus abriu o Mar Vermelho, o povo passou, aí teve essa questão da falta de água. Aí no verso 26, Deus tem uma conversa com aquele povo através de Moisés, que vocês sabem. E ali Deus fez o quê? Fez um pacto com eles. É uma aliança. Você vai observar o verso 26, o que Deus está dizendo. Se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos. Então, Ele está falando de uma aliança, porque o nosso Deus é um Deus de aliança, tá? As pessoas acham que porque Deus é Deus de misericórdia, porque Deus, quando a gente clama, mas Ele tem uma aliança. Existe diferencial para quem tem aliança com Deus e para quem não tem. Tá? Não que Ele faça diferença para salvação, não. Porque a salvação, ela é gratuita. Não tem o que se faça para ser salvo. É somente através de Jesus. Aceitando Jesus como Salvador, eu e você somos salvos. Semana passada o pastor falou bem, ele explicou bem, ele nos alertou bem, para que a gente não sejamos enganados com um evangelho que, vou levar de boa. Não, as demais coisas tudo tem um preço. E aqui está falando que ele tinha uma aliança com esse povo. E ele começa a falar sobre curar. Por isso que é Jeová Rafá, o Deus que sara. A presença de Deus entre o povo era garantida com a provisão e com a saúde. Você vai observar que ali vai ter... Pode pular, viu, Will? Vai ter um versículo onde vai estar... Pode pular? E depois o pastor vai estar mandando para você.
Pode ficar aí mesmo. Êxodo 23, 25, Deus vai estar reafirmando isso. Porque toda vez que você lê a Bíblia, você já leu a Bíblia, que eu sei, em Deuteronômio é o livro onde Deus está repetindo tudo que ele já falou. Deus é Deus de repetição. Por quê? Porque às vezes nós esquecemos, né? Não lembramos, e aí Deus repete de novo. E aqui, em Êxodo 23, 25, Deus vai estar falando de novo com o povo sobre essa questão deles ouvirem, deles obedecerem, e aí eles vão ter a bênção da cura, da saúde, tá? Em todos os aspectos. Então, a cura ela é em todos os aspectos: físico, emocional e espiritual. Tá? Às vezes a pessoa acha que ela precisa de cura só aqui na carne, onde o médico aperta, onde a enfermeira vê. Não, nós precisamos de cura nos 3 aspectos: corpo, que é físico, a alma, e precisamos no espiritual. A alma fala de emocional, tá? A doença entrou no mundo, amados, por causa da queda do homem. Não foi um projeto de Deus. Quando Adão e Eva, né, desobedeceram a Deus, porque foi Adão e Eva? Foi a Eva que comeu. Adão foi no embalo, né, irmão? Então você não fique bravo, que Adão podia ter recusado. Então, os dois erraram, né? Ela comeu e ele comeu junto. Se ele tivesse falado não, eu não sei o que teria acontecido, porque, né? Mas ele pecou junto. Então, ali, por conta disso, entrou a doença, a enfermidade, né? Não era o propósito de Deus que houvesse morte, que houvesse enfermidade, que houvesse debilidade na humanidade. O que é debilidade? Fraqueza física. Né? A pessoa que está débil, ela está fraca física. Já viu aquela pessoa que tem anemia? Que ela só dorme, né? Desanimada, parece o Jeca Tatu? Então, uma pessoa que está debilitada por conta de uma anemia, por conta de uma outra situação, má circulação, inchaço, várias situações. Esse não era o propósito do nosso Deus. O propósito dele é que não tivesse isso. Tá? No entanto, quando o Senhor Deus reúne seu povo, Israel, ele lhe faz a promessa de que enquanto houvesse culto sincero no deserto, haveria alimento, água e cura. Para que isso acontecesse, os servos de Deus deveriam apenas olhar para ele e crer na promessa. Sexta-feira, quarta-feira eu não estive no culto, mas eu acompanhei e o pastor falou um pouco, ministrou um pouco sobre cultuar a Deus. Quando nós vem para cá, nós vem para cultuar a Deus. Aqui é para cultuar o Senhor, adorar a Deus, agradecer pelo que Ele fez. A gente recebe uma palavra instrutiva, porque o nosso Deus é bom e Ele não quer despedir nós sem nos dar o alimento espiritual. Mas quando nós vem para cá, é para adorar, é para cultuar o Senhor, né? Então, desde o momento da abertura, é um momento que já começamos a cultuar o Senhor. O momento do louvor, o louvor é para o Senhor, não é para nós. Tá? Então, aqui ele estava falando para o povo sobre o culto sincero, quando entrasse na presença dele, entrasse com sinceridade, entrasse com o coração quebrantado. E ali Deus estaria olhando e fazendo maravilhas no meio deles. A cura é a vontade de Deus. Tá? Então, Deus, tem gente que fala, fulano não é curado porque não é a vontade de Deus. Não, é a vontade de Deus que sejamos curados. Mas então por que fulano, eu orei por ele, ele morreu? Porque tem pessoas, irmãos, que se Deus curar, em vez deles virem dar glória a Deus, eles vão dar glória para outras situações, eles vão glorificar o mundo e não vão glorificar aquele que trouxe a cura para ele. E como Deus ama uma alma, porque às vezes as pessoas questionam. Eu já orei por pessoas e a pessoa morreu. E quem ficou deprimida fui eu. Porque eu falei assim, nossa, orei para a pessoa sarar e viver, Angelina, e a pessoa morreu. Eu fiquei mais triste do que a família. Eu falei, nossa, aí Deus confortou meu coração. É eu que faço. Morreu, foi eu que permiti. Não é culpa sua. Eu sei o porquê. Você não sabe se ela foi curada e está no céu? Né? Às vezes mais vale morrer e ir para o céu do que ficar curada e depois ir para o inferno.
se a gente for olhar por essa ótica, tá? É a vontade de Deus curar a todos ou não? Todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Lucas 6,19 está falando isso, tá? Cadê aqui? Aqui. Há um episódio em que um leproso o procura para ser curado, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Sem hesitar, Jesus tocou nele e disse: quero, seja purificado. Jesus, por onde ele ia, gente, que tinha pessoas doentes, ele curava. Ele nunca rejeitou. Ele nunca falou: não vou curar fulano porque é assim, não vou curar Bertano porque ele é assado. Não. Onde Jesus ia e tinha pessoas doentes, enfermas, ele curava. Você vai lembrar que quando ele foi na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava com febre. Nós não sabemos o porquê aquela senhora estava com febre. Poderia ser uma infecção de garganta, poderia ser uma inflamação de ouvido, não sabemos. Mas assim que ele chegou, ele impôs as mãos sobre a sogra de Pedro, repreendeu aquela febre, e aquela mulher foi liberta daquela febre, já levantou e já foi ali ajudar a filha dela a servir Jesus, a servir o genro que era Pedro, os demais discípulos talvez que tivessem ido. Então, onde Jesus estava, ele ia, tinha alguém doente. Se achegasse a ele, ele colocava as mãos e tocava nessa pessoa e ela era curada. E por que Deus não cura a todos? Eis a pergunta, né? Em Nazaré, o Senhor Jesus não pôde operar muitos milagres. Não porque lhe faltou poder, mas porque o povo não acreditou nele. Tá? Então, as pessoas muitas vezes não desfrutam da cura, porque elas não acreditam que Jesus pode curar. Tá? Eu vou falar da irmã. Posso falar, irmã? Comentar? A irmã Roseli, há muitos anos atrás, ela passou um momento de dificuldade na saúde dela. E eu e a Márcia, a gente ia lá orar com ela todo dia, né, irmã? E ela falou com a boca dela, ela falou: eu acredito que Deus é Deus de provisão. O Senhor me dá uma vida próspera, irmã Kátia. Eu sou uma pessoa próspera, mas eu tenho dificuldade de acreditar que Ele possa me curar. E ali Deus foi dando graça para mim, para Márcia Barbosa. Nós ia mostrando para ela versículos, orando por ela, ungindo ela. Juntamente com ela ouvíamos pregação e orávamos, até que a irmã Roseli, no entendimento dela, ela entendeu, ela foi liberta. O apóstolo Paulo fala que na nossa mente existe uma fortaleza que impede nós de crermos naquilo que Jesus já fez por nós na cruz. E aquela fortaleza que era na área da cura caiu. E a irmã Roseli foi curada, foi liberta da síndrome do pânico, foi liberta dos medicamentos que ela tinha que tomar. Né, irmã? Então, a glória é de Deus. Eu e a Márcia só fomos instrumentos para ajudar ela a compreender isso. Então, é por isso que muitas pessoas não tomam posse da cura, porque o entendimento dela está bloqueado. E o apóstolo Paulo fala isso, que essa fortaleza tem que cair para que a gente possa ser cativo à palavra de Deus e sermos pessoas que tomamos posse da cura. Então, por isso que muitas pessoas ali, o povo que não acreditava nele, não desfrutava do milagre da cura, porque Jesus continuava tendo poder. E o propósito dele hoje é continuar curando. Ainda que seja do tamanhinho de um grão de mostarda, a cura se manifesta na tua vida que está na tua casa. No momento da oração, quantas pessoas têm dado testemunho na oração das 6h30? Por quê? Porque ela entra naquela live e quando o pastor começa a apresentar o momento da oração pelos enfermos, a pessoa, ela acredita, ela crê naquilo. E Jesus toca na vida dela e ela recebe a cura. Áreas de atuação da cura divina. Há pelo menos 3 áreas, irmãos, que a cura divina atua. A cura espiritual, que você sabe que é no espírito. Quem fez discipulado sabe que Satanás
O diabo, ele ataca o nosso espírito, porque é o nosso espírito que tem contato com o nosso Deus. Então, no discipulado a gente ensina que ele ataca o nosso espírito, fazendo com que nós não acreditemos no que Deus fala na palavra dele. Então, ele ataca o nosso espírito, tá? O diabo é um dos maiores responsáveis por semear enfermidade entre as pessoas. Coloca para mim, Will, Lucas 13, 11. E aí eu vou ler com os irmãos. Vai falar daquela mulher, uma mulher que já fazia 18 anos, que ela era acometida de uma enfermidade, tá? Frequentava a igreja, ia na igreja, ó. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente. Havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Põe no 12 para mim, Will. Vamos ver o que Jesus fez. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Porque era um espírito, o diabo tinha agido no espírito dela. Não é que essa mulher era envolvida com alguma coisa, ela fez macumba, isso e aquilo, não. Era uma mulher que ia no templo, que ouvia a palavra. Mas ela estava presa. E hoje em dia não é diferente. Tem muitas pessoas que vêm para a igreja e estão como ela, atacada no espírito, no espiritual, e precisa ser curada. Tá? Ele faz isso pelo menos de 4 maneiras: opressão, possessão, influência maligna e pecado. Tá? Então, o diabo, ele traz doenças no espiritual dessas formas. Opressão é diferente de possessão, tá? A opressão, ela se dá por fora, tá? Eu vou dar um exemplo para você. Você está bem, aí você vai em algum lugar, você começa a sentir uma dor de cabeça, começa a sentir um mal-estar naquele lugar, tá? Você está sofrendo uma opressão, ou seja, algo está te oprimindo, tá? Como você estivesse sendo apertado. Então, é por fora. A possessão é por dentro. A pessoa possessa, vocês já viram pessoa possessa, né? Ela não é ela ali, é algo que está nela se manifestando, ok? Influência maligna é uma pessoa que está, vou dizer um exemplo, na escuridão, nas trevas, ela vai viver influência maligna porque ela não está na luz da palavra de Deus. Então, ela vai ser influenciada malignamente. Tá? E o pecado traz enfermidade para o nosso corpo. E Satanás se aproveita disso, com isso trazendo, né, a doença no espírito. Então, ali, o Senhor atua curando o espiritual. O Senhor Jesus já proveu cura para cada uma delas. Graças a Deus, irmão. Graças a Deus. Para a opressão. Em Lucas 8, do verso 27 ao 36, depois você lê na sua casa, vai falar sobre possessão. De um caso muito conhecido. Do Gadareno. Todo mundo conhece o Gadareno. Era um moço que vivia no cemitério, acorrentado, nem as correntes segurava ele. Aí, quando Jesus passou por aquele lugar, Jesus libertou ele, curou ele daquele mal, e ele se tornou um missionário, em nome de Jesus, que voltou para casa, voltou para a família. Tá? Por isso que às vezes a gente olha as pessoas, a gente tem que orar por elas. Tem tantas pessoas como o Gadareno aí. Tem muitas pessoas, muito mendigo, que está na mesma situação que estava esse Gadareno. Não está dormindo em cemitério, mas está dormindo em lugares que eu e você não pensamos nem em passar. Então, pessoas que estão sofrendo por possessão. Tá? A influência maligna, Mateus 4,16 vai falar que o povo estava em trevas. Mas ali quando Jesus chegou, a luz chegou para eles, porque a luz, Jesus é a luz, Jesus é a verdade. O que é a verdade? A verdade é a luz. Quando a verdade entra, a luz resplandece, tudo que está naquela escuridão se manifesta. É por isso que eu explico quando a pessoa fala, depois que eu vim para a igreja, a minha vida piorou. Depois que eu comecei a fazer campanha, a minha vida piorou. Eu explico o seguinte para ela, a tua vida era como uma caverna escura.
Quando a palavra de Deus entrou, que é a luz, os morcegos que estavam lá dentro ficaram tudo desesperados e começaram a voar. Já viu isso, Cristiano? Já entrou num lugar escuro? Quando se acende, não começa tudo que está lá a voar? Pernilongo, então, é um terror, né? Mas aqui eu estou trazendo para o espiritual. Então, quando a luz da palavra entra na vida de uma pessoa, o que acontece? Aqueles morcegos, que é os espíritos malignos que estavam atuando na vida dela, enganando ela, adoecendo ela, destruindo ela, eles ficam alvoroçados por causa da luz e começam a se manifestar. E ela, na mente dela, entende que está tudo pior. Não é. Está tudo melhorando. Está tudo ficando bem. Porque a luz entrou e o Espírito de Deus vai começar a limpar aquela casa, limpar aquela vida, limpar aquela família. Tá? Vamos lá. E o pecado, né? O pecado. Coloca para mim, Will, 1 Pedro 2:24. E eu coloquei aqui no meu, João 5,14, quando Jesus, sabe aquele homem que ia no tanque e esperava, né? Quando o anjo descia para mover as águas do tanque, ele sempre esperava alguém para levar ele dentro do tanque. Aí Jesus chegou, falou com ele, ele foi liberto e Jesus disse o que para ele? Vai e não peques mais. Está em João 5,14. Por quê? Por que Jesus falou isso para ele? Ele foi curado, mas se ele pecasse, ele poderia ficar pior do que ele estava antes. Porque o pecado, ele traz doença para o corpo físico. Nós vemos aí quantas pessoas, por não cuidar do corpo, né? Por não cuidar da saúde. Eu comentei, eu acho que a Júlia, esse maldito narguile, que por uma influência maligna cega esses jovens, depois fica com doença no pulmão, depois perde pulmão. Isso aí é uma influência maligna que faz eles pecar e destrói o corpo deles. Então, o pecado traz enfermidade. Eu fui liberta do vício do cigarro por causa de um versículo bíblico em Coríntios, onde o Senhor diz assim: vós sois o templo do Espírito Santo. Aquele que me destruir, eu destruirei. Aquilo entrou na minha mente. Eu falei, gente, eu fumo, então eu vou ser destruída. Eu vou ser destruída. E ali, no dia que eu me batizei, eu fumei meu último cigarro, porque eu entendi que se eu continuasse fumando, eu ia destruir o templo do Espírito Santo, que era o meu corpo, e o Senhor ia me destruir. Ai, mas que Deus mau? Não, Ele não é mau. Ele deu o corpo para me cuidar. Ele me deu um único corpo, uma única vida. Eu quero destruir fumando, bebendo, usando droga, e eu espero o quê? Que no final eu acabe bem? Então, o pecado, ele traz doença ao nosso corpo. O pecado, ele traz doença ao nosso corpo. Amém, irmãos? Vocês estão compreendendo e estão seguindo aqui. Ó. Vamos ler agora sobre o pecado. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro. Então, quando Jesus estava naquela cruz, ele levou os nossos pecados, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Então, a nossa cura não vem pelo nosso mérito, mas foi pela ação, pela atitude de Jesus naquela cruz, que nós podemos acreditar que a cura pode se manifestar na nossa vida, seja no espiritual, seja agora que nós vamos ver na cura interior. Todo mundo já viu falar, vou fazer cura interior, vou fazer cura interior. O que é cura interior? Você cuidar da sua alma, irmão. Quantas doenças que nós vemos que está ligado com a alma? A depressão. Sabe o que é a depressão? Excesso de passado. A pessoa fica remoendo coisa que já aconteceu, que perdeu. Ai, por que isso, por que aquilo? Coisa que passou. E isso vai trazendo uma doença na alma dela. Ela vai ficando triste, abatida, quer ficar sozinha, não quer mais estar com os irmãos, não quer mais sair. Tem pessoas que não querem tomar banho. Aí começa Satanás a trabalhar na mente, espírito de loucura, de morte. Eu mesma que estou aqui vos falando, tive 2 depressões, por conta disso que eu conheci Jesus a primeira vez, foi pela depressão, e a segunda também, que Deus permitiu, porque na primeira ele me libertou e eu não arribei,
fiz igual os 10 leprosos, fiz igual os 9, foi embora e nunca voltou. Aí tive que ter outra depressão para poder firmar com Jesus. Então, o que é depressão? Excesso de passado. Um dos grandes adversários do brasileiro é a depressão. Em 16 anos, irmãos, a depressão cresceu 705%. É a fonte da revista Exame. Olha, gente, quanta gente com depressão. Às vezes, você acha que depressão é só aquela pessoa que está lá em casa, largada, retirada. Às vezes, tem uma pessoa do nosso lado com depressão. Sabia? Criança tem depressão. Jovem tem depressão. E muitas vezes a gente fala, é frescura. Mas não é. A pessoa está passando por um momento que ela precisa ser curada interiormente. E só quem cura a alma é o Senhor. Não sou contra psicólogo, não sou contra terapeuta, não sou contra nada disso. Mas eu entendo que somente quem me construiu conhece cada peça que existe em mim. É como você querer dar um carro da Fiat para Volkswagen. Eles vão ter as limitações dele, mas não sou contra, faça e bola para frente. Mas Jesus que cura a alma, porque Ele que nos fez. A ansiedade, excesso do futuro. O que vai acontecer? Nossa, amanhã eu tenho coisa para fazer, tenho conta para pagar, quarta-feira. Gente, excesso de futuro, o que vai acontecer amanhã? A palavra de Deus diz que para cada dia o seu mal. Então, eu não posso viver quarta-feira se hoje ainda é domingo. Né? E por conta disso, o que acontece? Tem 25% da população que sofre de ansiedade aguda. Ou seja, entre 4 pessoas, representa o quê? 4 pessoas no mundo. Né? O medo. Meu Deus, o medo é algo que tem... A gente viu aí por conta do Covid, a ausência de confiança. O medo faz parte do nosso dia a dia. Então, a gente tem medo de sair, de ser roubado, de tomar uma bala perdida, de ser atropelado. A gente tem medo de perder o emprego. A gente tem medo de pegar Covid. A gente tem medo de pegar dengue. A gente tem medo de várias situações, de ficar desempregado. Tá? Então, o medo, o que ele faz? Ele nos impede. Ele destrói as nossas esperanças. Tem pessoas que têm medo de devolver o dízimo e faltar dinheiro para ela pagar a conta. Tem medo. Não. Se eu devolver o dízimo, meu Deus, se eu der R$100, como que eu vou pagar minha água? Porque a minha água é R$100, irmã Geni. Se eu der o dízimo, vai faltar. Medo. Tem medo. Nossa, eu tenho medo de pegar, dar aulinha para as crianças, Vânia, e não dar conta, eu tenho medo. E com isso, ela deixa de viver as coisas maravilhosas que Deus deu para ela. Josué, quando estava com medo de assumir, levar o povo de Israel, quando Moisés morreu, Josué ficou no lugar dele. Deus teve que falar, Josué, esforça-te, tem bom ânimo que eu te ajudarei. Assim como eu estive com meu servo Moisés, eu vou estar com você. Porque senão Josué ia parar. Ele ia estacionar ali e não ia levar o povo para a terra prometida. Por causa do medo. Embora sejam muitas e graves as doenças emocionais, há cura divina para a alma. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das feridas. Então, a cura. Tá? Ansiedade não é frescura, depressão não é frescura, medo não é frescura, são doenças. Nós precisamos ser mais empáticos, ter empatia com as pessoas. Por conta disso. Não pode ajudar a falar, não tem nada para falar, que nós oremos, que nós peçamos para essa pessoa. Deus, quando ela estiver no culto, derrama sobre ela uma unção de cura. Porque a cura liberta. A pessoa curada, ela tem coragem. A pessoa curada, ela tem ousadia. A pessoa curada, ela cura outras pessoas. A gente temos visto aí muitos temas. Mulheres curadas para curar. Isso não é só para mulheres, isso é para homem também. É que a mulher, ela já é mais emocional, né? Mas tem homem aí que tem depressão, tem homem aí que tem medo, tem homem aí que tem ansiedade. Então, nós diante do Senhor somos todos iguais. Tanto que o Senhor não separa. A minha noiva é só as irmãs, não. Eu,
mulher, cristiano, homem, é noiva de Cristo. Para Deus, Ele olha para nós com um único olho. E todos temos a mesma necessidade dessa cura. Vamos falar agora da cura física. Cura física é o corpo, irmão. É isso aqui. Né? Às vezes você bate a perna, você que joga bola. Às vezes a gente tem uma dor no estômago. E eu quero dizer para você que tem doenças que é por causa da alma, tá? Do emocional. Então tem muito problema de estômago que é pelo emocional. Problema de coração, que é pelo emocional. Dor de cabeça, que é por emocional. Gripes, que é pelo emocional. Não sei você, mas eu já vivi isso emocionalmente. Algo emocional está me afetando. Eu tenho todo sintoma de gripe. E como eu já sei, eu não vou ao médico. Ai, pastora, você está pregando contra o médico? Não, eu vou para o joelho. Falo, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Me perdoa, está me faltando fé, me perdoa. 2 dias, o Senhor me põe de pé. Então, tem doenças físicas que é por conta do emocional, tá? A falta de perdão traz doenças no corpo físico. Já viu aquelas pessoas que vai no médico, faz exame e não dá nada no exame? É por causa que é do emocional que está afetando o corpo. Agora, tem doença que é no físico? Sim, tem doença que é no físico. E aí o médico vem e trata com medicamento. Eu separei aqui a cura do servo do centurião. O centurião foi até Jesus, falou que o servo dele estava na cama, paralisado. E Jesus falou, eu vou lá então. E o servo falou, não, isso é digno do Senhor ir na minha casa. Uma só palavra que o Senhor enviar, meu servo vai ser curado. E Jesus ali admirou a fé daquele centurião, liberou a palavra da cura. Quando o centurião chegou na casa dele, o servo dele já estava bom, estava curado. Né? Então, a cura física. A cura divina foi e é algo que acompanha a presença do Senhor Jesus por onde quer que Ele vá. O seu ministério é repleto de testemunhos, de pessoas que foram curadas. João disse que nem todos os livros do mundo poderiam conter todos os relatos. Então, a Bíblia, se fosse por tudo que Jesus fez em 3 anos, irmãos, nós não traria a Bíblia na igreja. Nem imagino o tamanho. Jesus fez muita coisa na área de cura, que era o ministério dele. Cura e ensinar. 2 coisas que Jesus fazia. Jesus não pregava prosperidade, tá? Jesus, ele ministrava cura, libertação através da palavra, porque quando a cura vem, a libertação acompanha. E ele ensinava. Era o que Jesus fazia. Você vai pegar os evangelhos e Jesus ensinava, e Jesus curava, e Jesus tocava e era curado. Então você vai ler os evangelhos, você vai ver como foi o ministério de Jesus. Prosperidade, 0, ele falava. Porque ele tinha mais preocupação de como nós estaríamos para herdar o reino dos céus do que herdar o reino da terra. Tá? Vejamos então no texto de Êxodo quais as condições para Jeová Rafá se manifestar. Verso 26 dizendo, se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus. Então, olha, veja como Deus enfatiza isso, a importância de nós ouvirmos a palavra, dar atenção para o que Deus fala. Aí em Isaías 28, 23 ele fala, ouçam, escutem a minha voz, prestem atenção, ouçam o que eu digo. Porque muitas vezes a gente escuta, mas não ouve. Depois que a gente quebra a cara, que a gente fala, ai, se eu tivesse dado ouvido para a palavra de Deus, ai, se eu tivesse dado ouvido para a palavra que o pastor Marcos pregou domingo, essa semana minha tinha sido diferente, tá? E fizerem o que ele aprova, tá? Porque muitas vezes nós queremos cura, nós queremos ter uma vida liberta das enfermidades, mas não fazemos o que Deus aprova. Ó, Deuteronômio 6,18. Façam o que é justo e bom perante o Senhor. Que às vezes a gente quer fazer diante do homem. Se é para agradar o homem, a gente faz, não importa se estou agradando a Deus. Importante é eu agradar o homem. Tá?
para que tudo que lhes vá bem e vocês entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, sobre juramento aos seus antepassados. Tem uma passagem que Paulo fala que eu gosto muito. Se eu, não vou falar eu aqui traduzindo, não o que está lá. Paulo fala que se ele fosse pregar o que os outros queriam ouvir, ele não seria servo de Deus. Eu amo essa passagem. Eu amo essa passagem. E é isso aqui que Deus está falando, que nós devemos fazer o que é justo e bom perante Ele. Me traz a lembrança de José, quando José disse para a mulher de Potifar: pecaria eu contra o Senhor. Ele não estava preocupado com Potifar. Ele estava preocupado que se ele fizesse algo com a mulher de Potifar, ele estaria pecando contra Deus. Porque Potifar não ia ver. Ele podia fazer, ser amante daquela mulher até hoje, e ninguém ia saber. Mas ele tinha preocupação com Deus. Eu sempre olho, eu acho essa palavra de José maravilhosa. Pecaria eu contra o Senhor? Tanto que ele pagou um preço por permanecer com a aliança que ele tinha com Deus. Se derem ouvidos aos seus mandamentos. Lucas 8:8. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós temos ouvidos para ouvir. Então nós devemos ouvir, encurvar a nossa cabeça e falar com Deus. Por isso que a Bíblia fala: cada um dará conta de si ao Senhor. Julgue o homem a si mesmo. Eu não posso julgar a irmã Geni pelo que eu vejo da vida dela, porque Deus vê ela no íntimo. Então eu tenho que me julgar, cada um julgue a si. Muitas vezes a gente fala: ai, fulano está doente por causa do pecado. Aí quando é a gente está doente porque é o diabo que atacou a nossa vida. Então a gente precisa buscar em Deus para mudar esse caminho, se converter desse tipo de avaliação e obedecer em todos os seus decretos. Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. O que é praticante? Se eu falo de amor, eu tenho que amar. Ai, mas eu vou amar. Sim, se eu estou falando de amor, que Cristo está em mim, eu vou ter que praticar o que eu estou falando. Em João já fala isso. Aquele que diz que está em Cristo, ande como Cristo andou. Como que Jesus andou? Ele andou em perdão, ele andou em amor. Até na cruz morrendo, e as pessoas ali, uma maioria, ele tinha ajudado. E gritava: crucifica, crucifica. Qual foi o papel de Jesus? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, eu estou trazendo esse exemplo, mas tem outros exemplos. Então, a gente tem que ouvir a palavra e praticar. Porque se nós não praticarmos, nós não estamos enganando o pastor. Nós não estamos enganando o líder. Nós não estamos enganando o vizinho. Nós não estamos enganando ninguém. Estamos enganando a nós mesmos. Que às vezes a gente pratica para mostrar para o outro. Não é porque praticamos porque nós amamos a Deus. Mas é para ter aquela postura que a gente gosta de ter. Não. Estamos enganando a nós mesmos. E não podemos ser enganados. Porque Deus já alerta isso através do profeta Jeremias. Enganoso é o coração do homem. Para que a gente possa ficar esperto. Resultado: não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios. Pois eu sou o Senhor que os cura. E Deus quer nos curar para que nós curemos outras pessoas, gente. O Evangelho de Marcos já fala isso para nós. Que o Senhor quer que nós curemos outras pessoas. Lá em Marcos, vai falar o quê? Que imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Se nós crermos na nossa cura, nós vamos crer que imporemos as mãos sobre as pessoas e eles serão curados. Eu, toda vez que eu dobro o meu joelho, eu falo: Senhor, eu quero viver isso. Eu quero, porque eu creio, eu quero pôr a mão sobre os enfermos e quero que eles sejam, que o Senhor os cure através da minha vida. A glória é tua, a honra é tua, porque o poder é teu, eu só vou ser o instrumento. Eu falo: Senhor, eu quero impor as mãos sobre os cativos e eu quero que eles sejam libertos. Se tiver que manifestar demônio, que manifeste. Ai, você é corajosa, pastora, você não sabe nada, inocente. Você não sabe nada. A primeira vez que eu fui expulsar demônio, parecia que tudo dentro de mim tinha derretido, de tanto medo.
Eu tremia, minha barriga não era gorda assim, né? Era mais magra. Mas tremia tudo assim, ó. Falei, mas para onde que eu vou se eu não expulsar no nome de Jesus, Angeline? Eu vou tomar um pau desse negócio? Ah, faz em nome de Jesus. A pessoa foi embora, eu sentei e bebi uns 3 copos d'água com açúcar. Falei, Jesus, o que é isso? Mas eu não podia recuar. Então você também. Você tem que se deixar ser tratado, ser curado por Deus, não sei a área da tua vida. Muitas vezes a gente tem na área emocional algo que está ali como uma lentilhazinha atrás da porta que a gente não quer mexer. Ontem de manhã na consagração, o Espírito de Deus falou muito conosco, manifestou um poder aqui ontem de manhã. Não, eu vou deixar aquela palavra para lá, mas toda vez que você lembra aquela palavra, você tem uma dor, você tem uma tristeza. Você tem que deixar o Senhor te curar. No seu emocional, para o teu físico também, para o teu espiritual também. Conclusão, a manifestação de Jeová Rafá foi firmada através da aliança de Deus no deserto. E permanece até os dias de hoje na nova aliança em Jesus. Quando nós falamos, o lema da nossa igreja, Hebreus 13:8, o Senhor é ontem, hoje e será eternamente, é para tudo que está na Bíblia. Então ele curava lá no antigo, curava. Ele curava no novo com Jesus, curava. E ele continua curando hoje, porque o Espírito Santo de Deus está em você e está sobre você, sobre a tua casa, nas suas mãos. Todas as vezes que você impõe a mão sobre uma pessoa enferma, pode ser uma simples dor de cabeça. Não. Toma uma neosaldina, não, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus manifestar o poder dele através da tua vida. É uma simples dor de cabeça, mas o Senhor cura, porque ele curou a febre da sogra de Pedro, que era só ela tomar uma dipirona, talvez aquela febre passasse, ela tomasse um anti-inflamatório, aquela febre ia embora. Deixa o Senhor te usar. O Senhor quer te usar como instrumento de cura. Em qualquer lugar que você for, vai visitar alguém no hospital, não precisa impor as mãos, derramar óleo. Senhor, toca nessa pessoa agora, em nome de Jesus. Que ela se estabeleça, que ela seja curada, que ela seja sarada. Ah, não pode ir no hospital, apresenta ela pelo nome. Tenha a fé do centurião, uma só palavra que eu enviar em nome de Jesus. Aquela pessoa que está no hospital vai ser curada, porque o Senhor vela por cumprir a palavra dele. Aplicação para a minha vida e para a tua vida. A aliança com Jesus em seu corpo e sangue traz para a nossa vida os benefícios por ele obtido no Carvalho. Ou seja, Santa Ceia, irmão. Você não pode abrir mão da Santa Ceia. Ela traz cura para o teu corpo físico, traz cura para a tua alma, traz cura para o teu espírito. Aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Não permita que os pratos que se apresentam nos dias de Santa Ceia venham deixar de você vir tomar ceia. A ceia é um remédio espiritual. Não é somente um pão e não é somente um cálice de vinho. É espiritual. Você que está na tua casa, não deixe de participar da Santa Ceia do Senhor, porque o Senhor quer te curar, corpo, alma e espírito. Esse é o propósito de Deus. Até o apóstolo João fala que tudo te vá bem, que você tenha saúde no corpo, na alma, no espírito. O apóstolo Paulo fala isso também em Tessalonicenses, porque as 3 áreas é importante. Se você não estiver bem espiritualmente, a tua alma te detona e o teu corpo para, mas espiritualmente forte. Ele toma o controle das emoções da alma e o teu corpo físico vai estar em pé para prosseguir para o alvo, que é a tua salvação. Em Isaías 53, verso 4 e 5, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa da nossa iniquidade. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas feridas nós fomos curados. Se coloque em pé, irmãos. Coloca a mão sobre a tua cabeça. E declare com a tua boca, você declarando, o Senhor Deus é aquele que me restaura e me fortalece.
em nome de Jesus. Amém? Eu vou pega o seu papelzinho da campanha.